Boa noite, boa noite! Boa noite a todos! Ah, minha gente, vem chegando, porque hoje tem apresentação e análise de livro. E nós temos um assunto que é aí de... Como é que a gente pode dizer, Natasha? Um assunto que é de suma importância para nós enquanto mulheres, mas não só para nós enquanto mulheres, mas para uma sociedade de um modo geral. Não é isso? Com certeza. Gente, nós precisamos trazer aqui as discussões que afetam diretamente nós mulheres. E que, claro, que vão afetar a educação de um povo e, com certeza, a cultura deste. Então, nós estamos aqui com o livro O Corpo da Mulher é Público. O livro já faz essa pergunta para nós. Ele, então, tem ali como subtítulo Relatos Reais de Assédio Sexual. Ele é de autoria da Daniele Galvão. Fica por aqui, meu povo, mandem seus aviõezinhos e chamem mais pessoas para essa live. Hoje nós vamos precisar de vocês aqui presentes, né? Para contribuírem conosco diante dessa discussão. Que é uma discussão até de questão de utilidade pública, inclusive, né, Sim, Natasha? Se a gente for... relevantes. Temas muito relevantes e, claro, que vão precisar da união de todos nós e de uma sociedade como um todo. Então fica aí com a gente, meu povo. Wagner, muito boa noite. Daniele Galvão está por aqui, querida. Muito boa noite. Olha só quanta gente entrando. Fábio Aranha, boa noite. José. Segunda-feira de carnaval, hein? Segunda-feira de carnaval, minha gente. Poesia e pinturas. Muito boa noite, Morgana. Boa noite. A autora Andréa. Isso, Andréa. Boa noite. Safira por aqui, Beth Poetisa, Valker e tantos outros mais. Olha aí, Carol. Tudo bem, meu povo? Vamos lá. A gente tem muito pano pra manga pra conversar e a nossa autora está aqui com a gente. O que é melhor ainda, porque, claro, que dentro desse processo todo de discussão, é bem importante que o autor esteja aqui pra gente trocar as figurinhas aqui no ao vivo, que é muito bom, né, Natasha? Sim. Vocês perceberam que hoje a gente tá juntinhas, cenários diferentes? Pois é, a gente roubou o quarto do sobrinho hoje pra fazer a gravação aqui da live, mas fiquem tranquilos que foi uma negociação muito favorável aí, exato, né, Natasha? Exato. Muito digna, de muito, né, de muito respeito, de muito carinho familiar. É isso. Olha lá. José Cícero, boa noite. Senhoras lindas, mulheres arretadas e felizes. Já gostei, José Cícero. Muito boa noite. Antes de qualquer coisa, né, Natasha, a gente precisa fazer o quê? Tá aí no carnavalzinho, vocês estão aqui na página Prosa Verso e Vinho, gente. Não é página Prosa Verso Refrigerante. Exato. Não é página Prosa Verso e Água. É Prosa Verso e Vinho. Inclusive era pra ser vinho, mas nós ficamos com vergonha e deixamos né? A gente deixou só vinho uma vez, né? Enfim. Ai, Natasha. Vamos por brinde pra que a gente dê muita sorte pra nossa querida autora. Vamos lá? Sim, muitos leitores para ela e também muita relevância para este assunto. Compartilhem, meu povo, sobre o assunto. Simbora. Vamos lá, então. Vocês aí de casa, tem água, tá na cervejinha de carnaval, o que vocês estão tomando? Por aqui vamos de vinho, um brinde à nossa querida autora Daniele Galvão. Exato. Vamos lá. Muitos leitores. Muita saúde, né? Com certeza. Olha o sátiro passando por aqui, minha gente. Olha o sátiro. Vamos lá, então? Vamos apresentar apresentar a capa do livro? Com certeza. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem uma capa que teve a escolha, né, de ser uma capa limpa de informação, sem aquele... um pano de fundo, vamos dizer, né? Então, a gente tem uma predominância de branco, e a escrita, né, na cor vermelha e na cor preta. Então, quando a gente analisa a cor branca, né, a gente inicialmente pensa no lado positivo, mas todas as cores têm lados bons e lados ruins, né? Mas o branco, nesse primeiro momento, a gente, pela temática, né, a gente identifica o quê? Essa questão da inocência, da pureza, né, do otimismo. Eu vejo muito essa questão do otimismo que o branco em si, ele remete. Mas, ao mesmo tempo, ele pode trazer um pouquinho de intolerância, né? Esse seria considerado um fator negativo dele.
né? Então a gente percebe que o branco tem essa predominância como um todo. E a cor vermelha, né? A cor vermelha, ela tem seu lado positivo e negativo também. E aqui a gente pode dizer que ela nos passa a ideia de coragem e ousadia, né? A temática em que a Daniele nos apresenta traz todo esse contexto mesmo, né? Dessa coragem que ela teve, né? De trazer essa temática como um alerta, como um grito de socorro para que a gente pudesse parar um pouquinho, fazer uma reflexão e mudar a sociedade, né? Bom, e aí a gente tem também um pouquinho além da coragem e ousadia a questão da agressividade, né? Porque o que a gente vai trazer ali é um pouquinho sobre essa questão de revolta que a gente ainda passa, né? Principalmente enquanto mulheres, que é o foco de toda essa narrativa da Daniele. Exatamente, exatamente. E quem é Daniele, minha gente? Quem é Daniele? Olha ela por aqui. Gente, deixa eu ver. Aqui, mostrando, olha ela. Isso, Daniele. Uma mulher aí de coragem admirável. Admirável mesmo. Ela colocou a cara a tapa por muitas mulheres diante desse texto. É um texto que a gente pode falar, gente, que se trata muitas vezes de um desabafo ou de um coração que estava ali já cansado, já estava bastante exausto de conviver com os abusos. E ali chegou aquele momento, aquela hora que ela precisou colocar tudo isso pra fora. Eu acho que eu tive essa visão. Eu também. Né, Natasha? Sim. Então a gente acaba ali, claro que com todas as maneiras, com aquilo que nós chamamos de sororidade, nós nos sentimos partícipes desse livro e ela acaba com toda certeza representando aí as vozes femininas dentro do texto, que é inclusive escrito em primeira pessoa, não é isso, Natasha? Exatamente, exatamente. Bom, o livro ele é construído então, né? Vamos ver aqui, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui. Nós temos introdução e mais 10 capítulos, né? Então ela faz essa primeira apresentação para nós sobre essa questão do assunto em si. Primeiro ela escreve para nós aqui sobre o que incentivou a escrever o livro, né? Então ela traz esse relato aqui em relação que a mãe dela deu esse empurrão, vamos dizer, né? Essa questão de o porquê não escrever, né? E se? Eu sempre costumo ter essa questão assim, né? Não custa nada tentar, vai que vira alguma coisa, né? E no caso da Daniele, né, virou, né, este material que nós temos aqui, esta obra, né, ao qual ela representa muitas das vozes femininas, né? E nos brinda com informações que faz com que a gente faça diversas reflexões, não só dos dias de hoje, mas como ela traz aqui dentro também informações de que, né, isso não é de hoje, tá? E me vem até, inclusive, a pensar numa citação que eu não vou me lembrar exatamente quem é o autor da frase, mas diz o seguinte: a palavra que é escrita talvez seja a que mais fala, traduz o que o peito grita sempre que a boca se cala. Então, nós nos utilizamos muitas vezes da literatura. Isso. Voltamos? Voltamos? Produção, estamos de volta? Oh, claro. Estúdio, mantivemos o contato aqui com o estúdio, estamos de volta, meu povo. É isso aí. Voltando. Então, a frase que eu havia dito, né, que eu não... na verdade, eu já procurei a autoria e aparece como autoria desconhecida. Que ela diz exatamente a seguinte informação. A palavra que é escrita talvez seja a que mais fala. Traduz o que o peito grita sempre que a boca se cala. Então, quando muitas vezes a gente não consegue ter voz ou não consegue ali naquele momento de uma grande dificuldade, de uma situação vivida, ter o enfrentamento de algumas problemáticas, o que acontece com a gente, meu povo? A gente se cala, mas chega esse momento em que as coisas tomam dimensões tão grandes e que a gente precisa de alguma forma expor aquilo que estamos sentindo, aquilo que está nos angustiando. Então, a palavra que é escrita talvez seja a que mais fala, né, Natasha? Traduz o que o peito grita sempre que a boca se cala. E é com essa palavra que eu vou dar aí o start para que a gente possa abrir a discussão sobre um assunto muito pertinente para a nossa atualidade, que já deveria ter sido discutido há muito tempo, que é o assédio sexual.
O assédio sexual, assédio, essa palavrinha aí, ela se traduz em diferentes faces. O que a gente pode imaginar que seja assédio? Ela já vem trazendo aqui para nós logo nesta parte de seu livro. Então ela traz: o assédio sexual vai de assovios, comentários de cunho sexual, olhares insistentes até o estupro. Então, quando a gente fala de assédio sexual, a gente não vai pensar assim, é só quando de repente há uma insinuação muito forte. Até porque o forte é bastante subjetivo para a gente considerar ou determinar o que seria esse ponto tão forte. Porque quando há falta de respeito e quando os nossos aspectos físicos acabam se sobressaindo da dignidade humana, de quem nós somos enquanto seres humanos, nós já podemos determinar como um assédio sexual. Então, muitas vezes tem gente que chama isso de elogio, que vai levar isso como um elogio. De repente, ali, você tá andando pela rua, mulher gostosa, né, isso ou aquilo. Mas, na verdade, a gente percebe o quanto estamos sendo agredidas. Sabe aquela imagem de açougueiro que a gente pode observar de carne exposta à venda? É mais ou menos assim que muitas mulheres acabam se sentindo. Então não adianta, tem gente que fala assim, é porque ela se veste de tal forma, Não, eu posso estar vestida de qualquer maneira, isso não me dá direito de alguém vir e achar que é dono do meu corpo, né? E se insinuar enfim, forçar uma barra para que eu possa sentir alguma atração sexual por essa outra pessoa. Então é um assunto bastante delicado, mas que precisa ser falado. A gente não pode mais ficar com tantos tabus diante dele. A gente precisa discutir mais sobre isso. Duvido, aqui nós temos com toda certeza várias mulheres. Digam pra nós se vocês nunca sofreram nenhum tipo de assédio sexual. Digam aí pra gente, seja por meio de um elogio, de um comentário de cunho jocoso, brincadeira, mas na verdade, no fundo, estava agredindo quem nós somos. Coloquem aqui pra nós, gente, porque de fato a gente percebe muitas mulheres têm essa realidade, né, Natasha? Sim. E de acordo até com essa visão de que há muitas mulheres envolvidas nesse processo, a gente pode perceber, inclusive, que tem gente que fala lá, né, gente, assim, é ela que quis, ela tava pedindo isso, ela queria isso, porque tava vestida de tal e tal forma. Se a gente for pensar e analisar por esse prisma, então o que explica uma criança? O que explica uma criança ser assediada e estuprada? Uma criança que nem sequer muitas vezes tem ali, né, consciência do que está vestindo, do que se escolhe, dos seus atos, tem tamanha inocência. O que justifica? Aquele corpo infantil ainda, né? Aquele corpo infantil que, em teoria, a gente pudesse imaginar assim, nossa, ela não está incentivando que alguém possa olhar para ela. Como se explica, gente? Como se explica a inocência de uma criança sendo forjada diante de diversas situações? Então, que a gente possa colocar um pouquinho a mão nessa consciência, né, Natasha? Pra gente analisar, será mesmo que os aspectos físicos de uma mulher precisam estar à frente de quem ela é enquanto ser humano? Será que a gente fica tão preocupado em dizer pra alguém quanto ela é bonita ou atraente ou quanto ela parece ser desejada? Mas será que é isso que realmente vale? Será que até nos nossos elogios diários a gente não se pega enaltecendo essas características, ao invés de dizer o quanto a mulher é inteligente, o quanto a mulher batalha por seus sonhos, o quanto ela persegue a sua carreira, enquanto ela investe tempo e determinação diante dos seus projetos. E que ela pode sim viver de forma independente, né? Ela não precisa estar, na verdade, como a sociedade ainda impõe, né, a questão de um casamento. Não, a mulher ela tem seu direito de fazer suas escolhas e optar, né? A felicidade dela independe dela estar casada ou não. Exato, porque nós temos um mundo pela frente. Nós temos uma carreira, nós temos, né, uma profissão,
né? Nós temos, às vezes, os hobbies de viajar, de conhecer culturas novas, né? Então, a mulher, sim, e a Daniele bate nessa tecla em relação, né? Que a sociedade, ela ainda dita algumas regras em relação a isso, né? É basicamente aquilo, gente. Eu costumo brincar que as pessoas têm o hábito de fazer uma listinha de situações que todos nós, enquanto mulheres, enfim, precisamos realizar na vida para ter sucesso. Ah, tem que casar, ai, tem que ter filho, ai, isso, ai, aquilo, ai, tem que ter dinheiro, ai, tem que ter... Cara, a gente tem que dar conta de tudo isso que as pessoas estão prevendo para nossa vida. Será que essa é a mesma receita de sucesso, Natasha? Será? Sabe, a gente às vezes fica tão preocupado com o que o outro vai pensar de nós mesmos e fica tentando realizar aquilo que as pessoas impuseram sobre nós. As perspectivas de alguém e a realização de alguém sobre nós. Então a gente precisa analisar um pouco mais isso aí. Então vamos ver o comentário da galera? Vamos. A Safira Osório tá aqui dizendo pra nós: abuso infantil é um assunto sério. Infelizmente acontece muito no Brasil e em outros países. De fato, minha gente, a gente precisa refletir muito sobre isso. E a gente às vezes imagina que os abusadores estão tão longe de nós. E na verdade não é bem assim. Bom, Paulo de Brito aqui contribuindo com a gente. Muito boa noite, Paulo. Ele tá aqui falando: eu tenho 2 irmãs menores e já presenciei muitas brincadeiras voltadas para elas. Olha só, gente, o quanto isso é triste, né? O quanto isso é difícil. E é aquilo, a gente não precisa nem, sei lá, ter os seus 18, 19, 20 anos já com, né, enfim, digamos que um corpo de mulher formado para ser assediado. Criança é assediada, adolescente é assediada, pré-adolescente é assediada. Então, a gente percebe essa malícia constante, essa maldade no olhar de muita gente. E a gente sabe que tudo isso é cultural. Nós sabemos e vivenciamos isso. E aqui nós temos a Kélida dizendo que o assunto é realmente muito sério. Safira tá aqui pedindo desculpas que ela tava numa outra live. Fica tranquila, tranquila, Safira. Paulo de Brito que também quer vir. Olha aí essa galera aqui. Que bom, minha gente. A Daniele, nossa querida autora, diz aqui: disse tudo, exausta de vivenciar tantos assédios. Fato. A Daniele, minha gente, ela trabalha como atriz, modelo, apresentadora. E ela veio aí partilhar diante deste livro algumas situações de abuso. E é claro que a gente aqui não vai entregar todas as situações para vocês, porque é bem importante que vocês façam a leitura, mas a gente está aqui fazendo esse paralelo da importância que ela trouxe diante da sociedade como um todo. Às vezes a gente fala, é assunto para mulheres, mas não. É assunto para todos nós, inclusive para muitos homens, que também são os algozes aí de diversas situações como essas. E se a gente for parar para pensar, né, Natasha? Quanto a gente é cercada de medo. Vocês mulheres que estão assistindo, ou até homens como o Paulo de Brito aqui mencionou exemplos sobre suas irmãs, já presenciaram o medo diante de uma situação? Eu já tive que entrar no boteco para correr de uma pessoa que estava perseguindo. Então, assim como essa situação, como a minha, acontecem muitas outras e piores, inclusive, diante. E cabe a gente, enquanto mulher, né, segurar a mão da outra, defender uma outra para se proteger diante dessa situação, porque, infelizmente, em pleno século XXI, se a gente for analisar, e ela traz isso aqui, logo no primeiro capítulo, sobre a educação. A educação. Ainda existem famílias que criam seus filhos e educam seus filhos pensando dessa forma: vou criar um menino para ser macho. Macho. E o que seria esse macho? O que determina esse macho que é muito dito? Vocês sabem me dizer? Já quero aqui jogar a pergunta, né? Jogar e sair correndo, né, Natasha? Exato. Que é para vocês poderem refletir sobre isso. O que seria esse macho? Quem é esse homem construído? Não tô falando de toda a família, não. Que eu conheço famílias também que as mães, principalmente, se preocupam tanto, desde criança, o menino falar, tem que respeitar as mulheres, né? Você precisa respeitá-las, você precisa se colocar no lugar delas. Mulheres são suas parceiras, não são mais e nem menos que você. Mas a gente sabe que tem famílias que ainda não. Então tem aí filhos que
nascem de algumas famílias que até na adolescência, 15, 14 anos, filhos que são estimulados pelos próprios pais a assistirem pornografia. Filhos que são encaminhados muitas vezes para casas de prostituição, para que eles possam de fato se tornarem o tal macho que muitos colocam como algo tão desejado assim. Então, onde está? Onde está essa visão do feminino? Qual é a visão das famílias, das crianças, dos homens de um modo geral ou até das próprias mulheres diante de determinadas situações? E aqui a gente tem tanto assunto polêmico, olha, minha gente, pra soltar, que se eu fosse soltar cada um, né, Natasha? Exato. Meu pai, deixa eu ver se o pessoal aqui tá falando mais coisas. Olha aí, olha aí. Ah, José entrando por aqui, a Daniele tá falando. É muito brabo essa experiência que a sociedade acha que temos que suprir. Fato, aquela listinha de afazeres. Faça isso, faça aquilo para ser feliz. E ali a Safira tá dizendo que, né, a situação acontece com muita frequência de nós mulheres sentirmos medo. E medos de um modo geral, né? O ir e vir, a gente não tem a liberdade de ir e vir. Vocês já pensaram nisso? Tem pai que ainda fala, né? Filha, não vai andar sozinha, né? Porque é perigoso. E até nós mulheres, voltando de uma faculdade, voltando do trabalho, muitas vezes a gente precisa ter ali total... Às vezes fica até maquinando na cabeça, o que eu vou fazer se eu perceber que alguém tá me seguindo? Eu vou falar ao telefone, eu vou ficar com o GPS ligado quando eu tô dentro de um táxi numa cidade que eu não conheço. O que eu vou fazer? Então, esse receio das mulheres, ele está o tempo todo. Ele está ali persistente. Dentro do ônibus, dentro do metrô, onde a gente tem, às vezes, situações, né, onde a gente é colocada em situações super chato, porque, na verdade, a gente ou tá indo pro trabalho, ou tá voltando, ou tá indo pra faculdade, ou voltando, né? E aí a Daniela também expõe situações aqui, às vezes, né, de professor, né, que também tenta ter essa barganha, essa troca aí em relação à nota, né, cantando uma aluna, enfim, né? Situações que às vezes são muito desagradáveis, que não deveria existir, principalmente dentro de uma instituição de ensino. Inclusive, né? Até em ambientes acadêmicos. Uhum. Nós temos diversos relatos de diversas situações como essas. E aqui eu separei alguns trechinhos pra gente fazer algumas reflexões aí. Mas antes, eu queria trazer uma citação da Simone... Ai, gente, será que eu vou saber pronunciar? Simone de Beauvoir, eu acho que é isso. Gente do céu, me corrija, hein? Tá aqui, ó. Apesar de tantas lutas, a violência contra as mulheres... Perdão, não é a dela, deixa eu voltar. Simone de Beauvoir. Querer ser livre é também querer livre os outros. Então, se uma pessoa quer a sua liberdade, eu preciso lutar pela liberdade do outro. Então, que direito eu tenho sobre o corpo do outro? E eu achei tão interessante que eu tava pensando nisso ontem. Como esse tema calhou exatamente com o período em que a gente tá vivendo, que é o carnaval. Em que muitas mulheres, num momento como este, que inclusive ela traz aqui dentro do texto, em situações que são até assim, de um modo tradicional. Mulheres serem forçadas a beijar. Mulheres serem pegas, né, pelo braço e serem obrigadas a beijar alguém. Gente, isso é assédio. Isso é assédio. Não é não, né? Não é não. Então, calhou exatamente com a temática vivenciada nesse período. Paulo de Brito aqui tá falando então pra gente. Trabalho em um ambiente que existe muitas mulheres. Muitas vezes é necessário conversar com alguns colegas que não entendem um olá como apenas um olá. Gente, eu já passei por isso. Não sei se você já, Natasha. Ó, a gente aqui abrindo né, o jogo da vida aqui pra vocês, né? Mas tem gente que confunde muito simpatia com dar em cima, sabe? Com eu tô fácil pra você. Às vezes você só é simpática com a pessoa, sabe? Sim. Às vezes você trata a pessoa com respeito. E talvez
alguns estão tão desacostumados a ser respeitados e a ter atenção de alguém que confundem todas as bolitas, né? Às vezes a gente só quer ser respeitosa, só quer ali, é claro, dar uma atenção, ser atenciosa. E aí a gente percebe que na verdade não é bem assim, né? Que a pessoa acha que, nossa, tá me tratando assim, eu acho que ela deve estar afim, né? Acho que ela deve estar aí aberta. Não é bem assim que as coisas funcionam. Até pelas mídias sociais, né, gente? Comentários. A gente recebe muito essas coisas, tanto aqui na nossa página, nas páginas pessoais, de pessoas que, enfim, acreditam que por sermos mulheres e sermos, de certa forma, pessoas públicas, estamos abertas a ouvir aquilo que as pessoas querem que a gente ouça, né? Tem também aquela situação, já tocando em redes sociais, às vezes um perfil masculino pede para seguir a gente. Eu, antes de seguir de volta, né, eu sempre vou dar uma olhadinha para ver. E às vezes você se depara com uma foto masculina, tudo bem, uma pessoa até bonita, interessante, mas que não tem nenhuma foto dele postada ali, né, e que ele segue apenas mulheres. Quando você vai ver quem ele segue, é só mulheres, né? Então eu já bloqueio na hora. Porque se fosse alguém que valesse a pena ter essa troca de curtir aqui, de ajudar ali, porque a rede social ela é isso, né? Essa rede que um auxilia o outro em sua divulgação, ele teria foto do que ele trabalha, do que ele acredita, enfim, né? E a família toda seguindo, e não apenas só mulheres ali dentro, né, do que ele escolheu seguir. Exato. A Beth tá aqui dizendo... Eu já sofri vários assédios. O primeiro que lembro, eu tinha 12 anos. E foi o mais grave. Que loucura, né, Beth? Aí tão novinha. Ela que faz relato aos 9 anos de idade. Aos 9 anos ela já começou a escutar coisas indecentes, né? Tem muita gente, muita mulher sofrendo, muita criança sofrendo com isso. A gente precisa, de alguma forma, educar os meninos, educar, né, os filhos, sobrinhos, para que sejam de fato, para que tenham esse olhar diferente. Paulo de Brito tá aqui falando que já fingiu ser namorado de uma moça no ônibus para afastar um cara que não saía de perto da moça. Olha, Paulo, atitude extremamente aí necessária para nós enquanto sociedade. Cara, você tá aí de parabéns, de verdade. Queria até que você falasse mais sobre essas experiências, porque a gente precisa replicar essas experiências. Porque, gente, quanto é difícil, né? Quanto é difícil a gente aí nessa luta diária. Eu passei por uma situação que foi até fora, quando eu fiz o caminho de Santiago. Nós estávamos chegando numa cidade, um vilarejo, não vou lembrar, e os banheiros lá normalmente são banheiros muitas vezes misto em relação assim, onde a gente toma banho é fechado completamente, você trava a porta ali por dentro e você tem um espaço suficiente para você tomar banho e tudo. Mas nesse caso o banheiro era feminino ou masculino. E quando a gente chega cansada e tudo. Eu lembro muito bem que teve um homem que já tinha uma certa idade, enfim, que ele entrou no banheiro feminino para tomar banho. Então, quando a gente estava entrando, ele estava saindo completamente nu do banheiro feminino, né? Então, assim, é um desrespeito, né? Em relação, se existe, né, o banheiro deles e o banheiro delas, é porque há essa necessidade, né? Enfim, então a gente tem passado, né? Eu, por exemplo, sou arquiteta, então eu fui muito em obra, trabalhava em obra, então um universo completamente também masculino, né? Até você mostrar que você é recém-formada, enfim, que você sabe o que você está falando, dizendo, né? Você tem que ali meio que brigar para que eles possam te ouvir, para que eles possam te dar o respeito, porque até então você é uma mulher dentro daquela obra, né? Mas a partir do momento que você mostra o seu papel ali, a importância, e que o que você diz é de fato o correto, é muito engraçado que a tratativa é outra. Eles já olham com respeito, né? Mas por que a gente tem que sempre estar brigando e lutando para conseguir esse respeito? Por que, né? Só porque somos mulheres, não temos essa capacidade em si, né? Não de mandar no outro, mas de dizer e explicar um projeto e como ele precisa ser feito. E é aquilo que eu, né, vira e mexe, eu falo pra Natasha, às vezes o óbvio precisa ser dito. Porque isso é tão óbvio
que a gente merece respeito, que a gente quer ser respeitado aqui, né, enquanto seres humanos. E a gente tem que falar, a gente tem que colocar as pessoas no lugar delas, em situações. E infelizmente é a gente que tem que dizer pro outro como nós queremos ser tratados. Já passei também por situações, acho que toda mulher vai ter um relato, né? Toda mulher. De comentário grosseiro de colega de trabalho, né? Falando sobre você, sobre seu corpo, falando, enfim, né? Termos como, não sei o que, gostosa, isso ou aquilo. Naquele momento, a gente olha, como eu fiz, falei, eu nunca te dei liberdade pra você falar comigo desta forma. O que está havendo? Por que você tá me desrespeitando? Então, naquele momento, claro que a pessoa assustou, porque para alguns é a brincadeira. Só que atrás dessa brincadeira tem uma mulher ferida, uma mulher machucada. E atrás dessa brincadeira ocorre um estupro. E atrás dessa brincadeira ocorrem diversos traumas femininos que a gente vai levando pro resto da vida. Já pararam para pensar na importância disso? Espero não estar sendo aqui repetitiva, mas nós precisamos, é um assunto de tamanha urgência para todos nós, a questão do abuso feminino. Então a gente tem aqui, deixa eu ver, Paulo de Brito hoje tá mega falante por aqui, muito obrigada pelas contribuições, Paulo. Ele tá aqui dizendo para nós, já me passei por... essa já foi, a próxima. Ele é por marido. Ui. Antes era namorado, quer ver? É verdade, verdade. Já me passei por marido de uma colega escritora, porque um seguidor também escritor a adicionou no Instagram para assediá-la, porque ela escreve hot. Tive que entrar em contato com ele, ameaçar de falar com a esposa. Gente, olha onde nós chegamos, E vai ter gente que vai falar assim, porque ela escreve assuntos que tenham ali algum cunho ou algum momento, alguma cena de relação sexual, que ela tem aí o direito de ser aberta. Esses dias a gente estava até comentando, né, Natasha? Não sei quem, temos uma pessoa, uma amiga em comum, né, que faz também, que escreve sobre a temática e tem toda ali dentro da história, né, algumas questões, alguns elementos. Não é porque a pessoa escreveu e criou uma ficção que ela faz aquilo ou que ela está disposta a, sabe? Então, assim, a gente muitas vezes é invadido por aquilo que as pessoas acreditam que nós somos. Sim. Que julgam de antemão, sem saber das nossas realidades. E, na verdade, elas nem precisariam saber das nossas realidades. Elas teriam que nos respeitar automaticamente. E fotos, né? Fotos muitas vezes que não são interpretadas da maneira correta, né? A Daniele coloca para nós uma situação dentro do livro dela, né? Por conta de um trabalho, né? Porque ela é atriz, é modelo, né? Trabalha com o corpo, trabalha com a expressão, trabalha com a voz, né? É escritora, né? E também passou por situação dessas, né? E é muito chato, porque às vezes quem fala é até conhecido, né? Que não tem, né, questão de bom senso, né, de ver e se for imaginar, que imagine para você, não precisa ficar expondo, né, porque como a Stephanie disse, né, atrás de um comentário existe uma mulher que ficou sentida, que ficou, né, que acabou mexendo com o psicológico dela em relação, né, é um trabalho, enfim, independente se é um texto, se é uma foto, né, a gente precisa respeitar as pessoas. Com certeza. E aqui nós temos mais uma contribuição do Paulo. Sou o irmão mais velho de 2 moças mais novas, mas sou pai de 2 futuros adolescentes. E explico muito bem o respeito para eles. Perfeito, Paulo. É muito necessário. Eu acho que é daí que o nosso trabalho começa. A partir do momento, eu, por exemplo, não tenho filhos. Natasha também não, mas nós temos sobrinhos, muitos sobrinhos aí. Temos sobrinhos e a gente precisa trabalhar isso, o respeito. Que vem de casa. Né? Um dos nossos sobrinhos, inclusive, nossos sobrinhos, no caso em comum, um deles aqui, ele tem uma consciência do feminino, assim, de uma forma desde criança, né, Natasha?
É impressionante o que é o plantar. Ele até se às vezes a gente tá ali, né, digamos, abaixada fazendo alguma coisa ali, né, mexendo com uma planta, com um negócio, e ali às vezes fica, né, o short desce um pouquinho, aí às vezes fica, né, a amostra ali, o que a gente não queria ter mostrado, abaixada, né, por trás. E aí ele vem e ele puxa o short da gente pra arrumar. É tão carinhoso, é tão importante isso. A gente se olhar e se olhar assim, com que, né? A gente às vezes vê homens assim mais velhos também assediando meninas mais novas. E às vezes eu me coloco assim, e se fosse sua filha, né? Se fosse sua filha, se fosse sua irmã. E é pior, hoje em dia tem até pais, pseudo-pais, fazendo isso com as próprias filhas. Então a gente precisa, na verdade, é começar a olhar com mais cuidado, com mais atenção para o outro, se colocar no lugar do outro. O que mais que a gente tem aqui? Olha, a Oliveira entrou por aqui. A Daniele também coloca pra gente algumas situações onde que a gente precisa de uma ajuda, né? Essa ajuda muitas vezes tem que ser masculina por questão de força, e que às vezes, né, essa outra pessoa entende de que a gente já deu a abertura para que venha com brincadeiras, que venha às vezes todo dia falar coisa que às vezes é desnecessário. Brincadeiras, né? Suposições. Né? Isso não é nem um pouco agradável. E aqui a gente tem mais, ó. Paulo tá escrevendo, eu escrevo hot e uso um pseudônimo feminino. E recebo muitas mensagens de um nível absurdo de assédio. Olha isso. Eita, Paulo, você se colocou mesmo no lugar das mulheres, hein? Cara, que interessante, que interessante. Importante isso, muito importante. Daniela aqui falando, nós precisamos gritar o tempo todo que assédio não é brincadeira. Olha, Daniela, é verdade. Exato. E até a gente consegue, notar a tamanha urgência, né? Tem gente que fala, a mulher tá exagerando, não sei o que. Não tá exagerando, não. É que ela já tá tão exausta. Ela já tá tão exausta de ter que falar, de ter que gritar, de ter que dizer aquilo que é tão óbvio para as pessoas, que ela acaba se passando muitas vezes por histérica. As pessoas a observam como a histérica da situação. E não é isso, gente, pelo amor de Deus. Ellen Helera por aqui. Muito boa noite, querida. Wagner Marcílio. Veja a questão do assédio como um grande desrespeito, assim como abordamos o preconceito. Necessário falar e falar e falar. Infelizmente, falar com muita veracidade. Ótimo tema a trazer nessa live. Poxa, querido, muito obrigada, Wagner. Ele tava perguntando no início da live, quando eu ia usar o colar que ele me deu, vou usar no dia do meu aniversário. Se me deu de presente de aniversário, vai ser na live de aniversário. Olha lá, o Wagner também tá falando aqui, ó. Já escrevi um hot numa antologia, mas visei um momento a dois. Mas interessante, um pseudônimo feminino. Acho que ele usou um pseudônimo feminino. Não, talvez ele achou interessante essa questão, porque talvez ele tenha se colocado enquanto Wagner mesmo, né? Mas às vezes colocar esse pseudônimo, às vezes ele vai poder sentir, né, na pele o que às vezes nós sentimos, né? Porque a Daniele vem falando dentro do texto dela, né? A mensagem que eu vi assim seria, né? Como é difícil ser mulher, né? Em pleno século XXI, né? A gente tem que ficar sempre tentando, né? Lembrando as pessoas, né? Exato, né? Que não necessariamente a gente precisa seguir o que sempre aconteceu. Nós estamos em um momento de transição, né? Nós temos hoje muitas coisas que antigamente nós não tínhamos. Então, nós não temos que pensar da mesma forma que antigamente, né? Nós temos que, de fato, inovar, né? Então, é isso que eu vejo muito. Eu separei alguns pontinhos aqui do livro dela para a gente poder reproduzir e ser também a chave de algumas discussões. Então, a gente tem aqui, ó, aqui no capítulo 1 do livro dela, eu separei. Existe uma linha tênue entre um elogio e uma cantada nojenta. E é exatamente isso. Um elogio, né? Que é você falar, olha, naturalmente, eu gosto quando a pessoa tem um elogio embasado, sabe? Quando a pessoa fala assim, por exemplo, gostei do seu livro ou do seu poema por causa disso. Mas essa é uma mania minha, tá, gente? Por causa disso.
O ruim é quando fala assim, show, legal. Aí eu fico me perguntando, tá, mas o que a pessoa gostou, né? Eu fico assim, nessa sensação. E às vezes, numa dessa, quando a gente escreve um texto, alguma coisa, a pessoa fala assim, linda, maravilhosa. Tá, mas... E o texto? O que você achou do texto? Né? Eu fui assertiva diante do tema, eu consegui explanar ou representar aquele personagem que eu trouxe para dentro desse texto. Será que eu coloquei, que eu atingi o lugar desse personagem? Gente, são pequenas coisas do nosso dia a dia que a gente precisa avaliar, analisar. E aqui tem mais que eu separei por aqui. Bom, aí ela diz assim, né? Ainda no início ela fala: então, mães e pais, ensinem suas filhas a serem independentes e não a serem princesas. Por que ela traz essa provocação diante da palavrinha princesas? É porque ainda existe uma certa criação de protecionismo exacerbado. O que seria esse protecionismo exacerbado? Eu vou ali manter a minha filha presa o tempo todo porque eu tenho medo do mundo. Beleza. Eu já vejo que a questão nesse caso seria relacionada assim. Deixa eu terminar. Que, por enquanto ela tá sobre a minha custódia, eu cuido do tudo. E aí eu vou encaminhar ela para um casamento, para que ela fique refém. O princesa nesse sentido. Deixa eu só terminar. É justamente essa questão de que não precisa trabalhar, não precisa estudar. Tá, deixa eu voltar a falar a minha concepção do princesa. Aí a gente vai pra concepção da princesa dela. A minha concepção de princesa, tá? Gente, a princesinha ali, criada ali naquelas 4 paredes, aprisionada, longe de todos os riscos. E não é nem falado pra ela o que acontece no mundo lá fora. Não é nem exposto pra essa pessoa. Olha, então, lá fora você vai encontrar gente que vai se fazer de boa e na verdade não quer algo bom contigo. Sabe esse lance de você ter que falar às claras para uma mulher, no caso menina, construir com ela alguns pensamentos para que ela, muitas vezes, também perceba esse princesa. Se a gente for pensar no espaço ali de monarquia, de reinado, as princesas, elas herdavam aquela posição. Elas não precisavam muito batalhar para serem bem vistas, na verdade. Elas herdavam aquilo. Então, muitas vezes, elas não tinham que lutar tanto, não tinham que ser aí, de certa forma, independentes, porque a princesa vai ser sempre aquela que vai estar no lugar à sombra de alguém. E aí, trazendo para essa perspectiva, tem mulheres ainda que são educadas nessa intenção. Você vai cuidar muito do seu corpo, cuidar muito do seu cabelo, cuidar muito da sua aparência para que você tenha um bom casamento. Gente, pleno século XXI, vocês acreditam que isso acontece? E tem até mulheres que ouvem isso dos pais, inclusive, né? Você não arruma marido porque você tá feia, você não arruma marido porque também você tá gorda. Sabe, essas falas que para algumas pessoas parecem tão normais, mas que na verdade ferem muito. Então, educar filhos para que, assim, uma mulher, por exemplo, educar uma menina para que ela possa correr atrás dos seus projetos enquanto uma profissional, para que ela possa se tornar uma mulher independente. Porque se acaso ela optar por não se casar, que ela possa ter condições de lutar e de batalhar. Porque o maior problema de muitas mulheres que são assediadas ou que sofrem violência doméstica, que várias pessoas jogam e falam assim, né? Jogam ali, falam assim, ela tá sofrendo porque quer. Se ela quisesse mesmo, se ela tivesse mesmo consciência de que isso faz mal pra ela iria denunciar. Será? Vocês já se colocaram no lugar dessas mulheres? Será mesmo que ela iria denunciar? Até porque a Daniele levanta a questão que elas acabam sendo refém por serem vítimas da questão financeira. Exato. Né? Elas vão fazer o quê se não sabem fazer nada? Às vezes não tem foram o filho, preparadas para a vida. Não foram preparadas, têm os filhos, aí ficam receosas. Se eu me divorciar, se eu me separar dessa pessoa, como eu vou sustentar meus filhos? Como eu vou me sustentar?
Então aí a gente vem trazer um pouco da raiz da educação lá patriarcal, de que a mulher, para sair de casa, ela precisa estar casada. De que a mulher, para sair de casa, ela não pode, né, querer ali batalhar, né, trabalhar e ter o seu espaço, ter o seu lar. Porque lar não é, gente, as pessoas às vezes pensam assim, lar é você ter, né, um casamento feliz com filhos e tudo brilhar. Isso é lar. Não, lar é onde você se sente bem. É o espaço que você se sente acolhido. Isso é lar. Então, nossa, tem um monte de comentário aqui que a gente tem que ler. Gente, que delícia! Tô amando a participação de vocês nessa live. Que bom, que bom. Então, era lá. Deixa eu ver aqui. Pera. Da Kelly. Não, tem coisa... Ah, tá. A Dani falou, né, que coisa linda desse sobrinho. E é verdade, é bem real, viu, essa história do nosso sobrinho. Ele tem um carinho muito grande pelas mulheres e um respeito. E aqui a gente tem, ó, Wagner. Essa parte acho que a gente falou. A Kérida. É um tema necessário a ser trabalhado nos colégios para orientar os jovens à verdade. E, inclusive, a gente até se pega, muitas vezes, enquanto educadores, dos pais transferirem aí para os professores a educação moral, o caráter, enfim, para que os professores falem sobre essas questões. Porque com a correria do dia a dia, como muitos vão justificar, estão trabalhando, estão isso, estão aquilo e não conseguem passar muitas vezes esses valores. Eu acho que esse é um dos maus do século, a educação sendo transferida muitas vezes para a escola. Então sim, né, Kelly, a gente precisa falar sobre esses assuntos na escola, não tem jeito. Não tem jeito. Se em casa não estão falando, a gente vai ter que trazer. É uma situação assim mesmo. Paulo de Brito, a expressão não deve ser respeitada sem questionamentos. Verdade, principalmente aí nesse carnaval que a gente visualiza bastante. Até a nossa querida autora traz isso também como uma cultura de carnaval. Chegar lá, o cara beijar a força. Tem homens até que seguram colegas, assim, meu amigo, segura a mulher para que ela não tenha como fugir ali no bloquinho de carnaval para beijar. Assim, são situações... mas ela pediu, ela tá aqui exposta no bloquinho de carnaval. Meu Deus do céu, a mulher não tem direito de mais nada, né? Tem que ficar o quê? Trancada dentro de casa a 7 chaves, porque se ela sair pra fora... sair pra fora, agora eu fui bem, né? Enfim, redundante. Se ela pôr o pezinho pra fora de casa, ela pode ser assediada, né? Então, o que a gente tem que fazer? Andar como um burcas? Nós temos países que andam como burcas e que, inclusive, as mulheres são extremamente violentadas, mesmo não mostrando 1 centímetro no corpo delas, do cabelo, de nada disso. Olha aí, gente. Oh, meu Deus. Vamos lá. Wagner, sim, como você disse, não sei quem foi, se foi eu, se foi Natasha. Sentir o que as mulheres sentem. Sentir o que as mulheres sentem, ele afirma. Colocando o nome feminino. Isso. Imagino propostas absurdas, não sendo visto o olhar literário, sim um olhar e uma interpretação própria, embasado no que a pessoa imagina. É tanto acho para pouca verdade, é tanta dedução para pouca realidade, vocês não acham? Tanta gente tentando deduzir quem a gente é, o que a gente representa, o que a gente está sentindo, sem saber, sem ouvir a gente, né? Olha lá. A Dani tá falando, a Dani, nossa autora, disse aqui, ó, disse tudo, Kelly, apoiado aí, trazer esses assuntos nas escolas. Igor entrou por aqui, Igor Girão, muito boa noite. Paulo de Brito aqui acrescenta. É crucial educar as crianças, independente do gênero, sobre consentimento, verdade, respeito pelos outros e a importância de comunicar. Isso inclui explicar perigos potenciais do assédio e como reconhecer. Perfeito, perfeito. Paulo, deu show aqui nessa live. Que é isso? Olha lá. É porque a gente às vezes fica pensando, né? Uma live que vai falar sobre assédio sexual de mulheres. E aí a gente pensava, vai falar um monte de mulher. E falam homens aqui também. A gente só fica mais feliz ainda porque eles entendem. São esses homens que vão plantar as sementes para fazer a diferença de fato. Para nós, trazer um mundo melhor para as sobrinhas, para as filhas, né? Para todas as meninas, mulheres que virão por aí. E aqui a gente tem Alice dizendo para nós: já incentivo as minhas sobrinhas a serem independentes, livres e felizes. Uma rede de apoio feminina,
diversa é muito importante. Com certeza, com certeza. Ellen Ehlero tá aqui falando. Ehlero, né? Ellen Ehlero, a gente já corrigiu aí a tônica do seu nome. Ellen Ehlero está dizendo: à espera do príncipe que muitas vezes virá sapo. Verdade. Exato. Verdade. Costumo brincar o seguinte, Ellen. Sabe aqueles painéis quando a gente visita, sei lá, Porto de Galinhas, digamos assim. Aí tem um painel lá com alguma celebridade, ou uma galinha, por exemplo, um galo e tal. Eles fazem um buraco e a gente põe o rosto ali e tira a foto. Tem várias e várias mulheres que eu acho que é mais ou menos assim, se a gente fosse pensar como metáfora. Que a gente pinta naquele painel o homem mais ideal do mundo. E aí a gente põe o rostinho daquele que apareceu ali na nossa vida e a gente, né, talvez num momento de fragilidade ou de carência, a gente pegou aquele rostinho, enfiou ali no buraco e falou: pronto, é o homem da minha vida. E aí a gente vai perceber algumas coisas com o passar do tempo, infelizmente. Exato, e às vezes não precisa passar muito esse tempo, né? Às vezes, por não ser preparada para a vida, né, porque de certa forma ela é direcionada para um casamento, né? Ela entra nesse casamento e depois, logo na sequência, descobre quem é essa outra pessoa, né? Então a gente precisa realmente, como foi citado ali, né? Preparar as nossas crianças, os nossos jovens, para que eles possam diferenciar, né? E reconhecer o que pode vir aí pela frente. É verdade. Ah, mais gente entrando por aqui. Paulo, trazendo a conscientização, a educação e a promoção de valores de respeito mútuo. É ensinado em casa. Precisa, mas hoje em dia a coisa não tá bem assim, né? Aí a gente tem que trazer nas escolas, infelizmente, falar sobre respeito. O mínimo, sabe? Respeito. Você respeitar o limite do outro. Pra você ter liberdade, você tem que garantir a liberdade do outro. As pessoas acham que elas querem mais o direito do que o dever. E aí que a coisa complica nesse Brasilzão. Demorei? Quê? Acho que demorei, mas cheguei. Que susto, Marcos! Seu comentário parecia demorei, mas xinguei, sei lá. Gente! Marcos do céu, para Marcos. com isso, ser humano. Paulo, trazendo a liberdade de escolha na forma de se vestir é um direito fundamental. E nenhuma roupa dá a alguém o direito de assediar outra pessoa. Com certeza, aquilo que a gente tava falando. Até a mulher que usa burca. Mulher que usa burca passa por violência, gente. É absurdo, eu tô rindo mais de nervoso, tá? Porque é absurdo. Beth dizendo que é verdade. Oxe, meu pai tá por aqui. Olá, olá. Ellen Ehlero, tive uma lindinha que disse que... Pai em casa? Ia para casa. Ia para casa. Ia lavar as cuecas do marido. Tive uma lindinha que disse que ia para casa porque não ia lavar as cuecas do marido. É isso? Não sei lavar. Uma aluninha. Tive uma aluninha que disse que eu acho que é isso, que disse que não, que ia casar, é isso. Ou que não ia casar porque não ia lavar as cuecas do marido. Eu acho que é isso. É complicado. Gente, normalizemos, né? Homens também podem lavar louça, podem lavar roupa, podem fazer tudo. Não tem esse negócio, né? A mulher que tem que lavar, a mulher que tem que não sei o quê. Todo mundo pode fazer tudo, gente. O negócio é parceria. É parceria. E agora que você puxou esse gancho aí, né, Ellen? Eu tô aqui pensando, né? Quantas mulheres são menosprezadas aí por serem donas de casa? Quantas mulheres não têm o seu trabalho reconhecido enquanto donas de casa? E que trabalham muito mais. Muito, né? Filho é ali. E tem gente ainda que fala assim, né? A mulher demora muito pra se arrumar. Mas quando você vai ver, a mulher foi lá. A mulher deu banho no ciclaninho, na florzinha, arrumou o Beltrano, limpou o cocô do cachorro, né? Ajeitou toda a casa. E por último, ela foi lá se dar o luxo de talvez depilar uma perna. E aí olham pra ele e falam assim: nossa, você se enrola demais pra se arrumar. Minha Exato. gente, realidades. Ó, Marcos, olha o livro da sempre, né? Sempre, vocês estão vendo aqui, sempre. Ela tá certíssima, Ellen, ó, a Dani aqui concordando, a autora. Paulo, é importante destacar que o casamento não justifica nem legitima o assédio ou qualquer forma de violência. Concordo, plenamente.
Deixa eu ver. Ah, que não ia casar. É isso mesmo, a gente compreendeu. Correto. Adenilton, muito boa noite. Alice, trabalho invisível das mulheres. Fato, meu povo, fato. Muito invisível, né? E tão necessário. A gente deve tanto, né? As nossas mães. Conheço também, tá? Não vou aqui só puxar a brasa pra sardinha das mulheres, mas eu tenho uma pessoa da minha família que criou os 2 filhos sozinho. Ele criou os 2 filhos sozinho. Claro que é 1 em 1 milhão, né, gente? Mas, graças a Deus ainda existem essas pessoas. Ainda existem essa gente pra dar chega pra lá naqueles que têm o hábito de rotular ações por gênero, né? Paulo, além de tudo, sou pai solteiro e meus filhos... Alas, hein? Aquela chapuletada, aquela sambada na cara da sociedade, no meio do repique, né? Sabe? Aquela sambada daquela paradinha que deu o apagão lá da bateria do carnaval, pum! E aí vem, ele continua assim, faz um tá-tá. Pá. Foi isso que o Paulo de Brito acabou de fazer agora, gente. Exato. Ó, pai solteiro. Paulo de Brito. Não, gente. Bom, a Natasha, acho que ela não vai poder ficar de pé. Eu vou ficar de pé, porque a Natasha não tá arrumada por baixo. É isso aí, Paulo de Brito! Muito bem, muito bem. Moleque. Agora sim, você enche orgulho, hein? Paulo de Brito. Você é o cara. Muito bem, muito bem. Brincadeiras à parte, né, gente? Mas é muito bom ver homens aí. É muito bom ver homens que ensinam outros. Ensinam outros ao que de fato... Essas coisas, elas nem deveriam ser elogiadas, né? Muitas vezes. Deveriam ser normais, mas a gente fica tão empolgado, assim, até põe um elogio pra isso, porque é tão incomum na nossa sociedade. A gente sabe que precisa dessa transformação. Essa transformação não é do dia pra noite, né? Mas ela precisa começar, né? Nós precisamos começar, dar o exemplo para que as próximas gerações possam vir aí, né? E quem sabe, né, a gente ter direitos iguais, né? E a mulher ser vista não só pelo seu corpo, mas pelo seu potencial, né? Do que ela é capaz de fazer, né? Então, a gente tem aqui como mensagem da Daniele justamente isso, né? Como é difícil ser mulher, né? Exato. Ela trazendo... Aquela história de que mulher, para ser feliz, tem que estar com o homem do lado para protegê-la. Mulher não precisa, né, estar com o homem do lado para ser feliz, gente. Oxi. Não precisa, não é necessário. Primeiro que ela pode estar sozinha mesmo, né? A gente tem que normalizar isso. Tem mulher que se leva pro cinema. Eu acho tão bacana. Tem mulher que se leva pro cinema, que não tem um parceiro, um cônjuge, enfim, uma parceira, e se leva pro cinema. Tira um tempinho para que ela possa fazer as coisas que ela gosta. Qual o problema? A gente pode ser feliz conosco também. A solitude, minha gente, a solitude, é isso aí. Mas eu trouxe tanta coisa. Ela vem falar sobre misoginia também, né? Aquele homem que vai criando um certo asco com a visão feminina e que muitas vezes isso é introjetado desde lá da infância nesse rapaz. Daí a importância de educar os meninos. Bom, tanta coisa. Eu tinha comentado dessa questão dos pais levarem seus filhos para um prostíbulo, né, para uma casa de prostituição para se tornarem os pseudo-homens aí. Ela traz, enfim, muita coisa aqui, muitas informações importantes assim da gente refletir. Esse desabafo da Daniele, que ela... com louvor, assim, a gente precisa admirar ela ter se colocado para dar voz a outras mulheres. Ela precisou fazer isso e eu tenho certeza que ela vai aí incentivar muitas outras mulheres. E eu até desafio mais, hein, Dani? Desafio mais. Se você for fazer uma segunda edição aqui, na parte do início, né, falando sobre o machismo, da gente conseguir trazer um pouco mais dessa origem do machismo, da gente falar aprofundado sobre essa educação também. Já te lanço um desafio do seu início de capítulo, caso você venha fazer uma segunda edição. Porque você viu que tem aqui bastante assunto, né? Muitos. Você traz aqui algo que a gente ficaria a noite toda, né? Vixe! Questionando e falando e vendo, né? Como que a gente pode, na verdade, mudar, né? A gente viu diversos exemplos aqui, vindo de homens, que nos deixam muito felizes em saber que, né? Eles também pensam, né, em relação a esse cuidado, esse carinho que precisa ter, né? Então a gente fica sempre muito feliz, tá? De saber que,
de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. É isso, minha gente, é isso. A gente vai ficando por aqui. Nós estamos tão gratas pela participação de vocês. Olha, tá vendo, querida Daniele, o quanto seu trabalho é importante. Dar voz a mais mulheres e abrir discussões como essa que nós tivemos aqui. Como é importante a gente saber o que o outro tá pensando. E até foi de esperança, sabe, Natasha? De eu conhecer aí, que eu não conhecia esse lado do Paulo de Brito, que é pai solteiro. De conhecer esse lado, né, de pais que lutam pelos seus filhos. De conhecer outras realidades também. E também, claro, de nos colocarmos no lugar do outro. Quando muitas pessoas compartilharam situações aqui, tanto no lugar da mulher, né, como também como irmão, como pai, como tio, enfim. Como foi produtiva e frutífera esta live, minha gente. Exato. Olha, carnaval aí bem vivenciado. Ah, minha gente, que delícia, que delícia. Daniele, querida, para adquirir o livro, vocês vão encontrar pela Amazon, é isso, Natasha? Exato. E também podem aí conversar com a nossa autora para adquiri-lo, tá certo? Dani, você também tá vendendo por conta os livros, né? E enviando para as pessoas que se interessarem, é isso? Confirma para nós se sim ou se seria direto na Amazon. Só pela Amazon. Confirma essa informação, por favor, para nós, pra Nós gente. gostamos sempre de indicar em relação ao contato com o autor, com a autora, porque é legal essa conversa, né? Nós enquanto escritores, a gente fica muito feliz que existe esse interesse pela nossa obra, né? E que a gente fica sempre com as portas abertas para discussões, né? Para que a gente possa sempre estar, né, aprendendo. E fomentando aprendizados. A gente aprende todos os dias. E eu adoro esse papel da literatura, que é o de provocar. Provocar novas pesquisas, provocar mais pessoas para pensarem em conjunto. E ainda mais sobre respeito, que é um assunto que já devia estar aí, né, incrustado na gente. Muito bem resolvido já. Ó, há muito tempo. Tá certo, meu povo? Pensemos um pouco diferente, respeitemos as mulheres. A gente não tá pedindo muita coisa não, é só respeito mesmo. Só deixar a gente livre por aí, é só, né, poder que a gente possa caminhar com segurança. Nós, seus filhos, suas filhas, sobrinhas, enfim. Ok, a Daniele tá dizendo pela Amazon e pelo site da editora. Perfeito. Então a editora é Bestiário, tá, gente? Então pelo site da editora Bestiário, vocês também encontram além da Amazon. Então pelo jeito ela não tá comercializando por ela. Diretamente, não tem mas problema. ela indicou o caminho. Sem problemas. E pela Amazon vocês sabem também que sempre dá para deixar uns bons comentários se vocês gostarem, claro, da obra, acharem o assunto pertinente como nós já vimos por aqui. Deixem lá seus comentários também para nossa autora, que isso vai ajudar na visibilidade do trabalho dela. E é isso, né, Natasha? É isso. Ah, minha gente, olha aqui o Marcos para fechar com chave de ouro. Respeito e educação são essenciais. Muito bem. Ela também deixa aqui o link da editora Bestiário. E a gente vai ficando por aqui nessa noite carnavalesca, fazendo uma baita reflexão aí, muito pertinente, inclusive, para o carnaval. Não é não, minha gente. Se uma mulher te diz não, é porque ela de fato não quer. Não força não. E é isso, ó. Beijo grande a todos vocês. Nos vemos amanhã cedinho às 8 da matina, né, Natasha? Exato. Amanhã tem dedinho de prosa especial. Beijo no coração. Curtam a noite de vocês e que a gente possa aí educar mais e mais sobrinhos, filhos, etc. Que a gente possa construir uma geração mais respeitosa. Até mais.